Boa noite. Boa noite. Votação de recursos de réus do mensalão fica para a semana que vem. Hoje falaram os advogados e o procurador-geral. Reintegração de apartamentos do Minha Casa Minha Vida invadidos termina em confronto com a polícia. Fila de caminhões em direção ao Porto de Santos causa transtornos para motoristas, moradores e comerciantes. Polícia prende 3 torcedores suspeitos de invadir e depredar o centro de treinamento do Corinthians. Na Ucrânia, violência entre manifestantes e policiais aumenta e já deixa mais de 60 mortos. Nossa reportagem mostra como São Paulo está se preparando para receber turistas estrangeiros na Copa. A fila de caminhões em direção à Baixada Santista continua sendo um sério problema para motoristas, moradores e comerciantes da região. Caminhoneiros que precisam descarregar mercadorias no Porto de Santos agora são obrigados a fazer uma parada agendada em pátios reguladores de Cubatão, no litoral paulista. A tentativa da Companhia Docas de organizar o fluxo na região parece não ter dado certo. Às 6h30 da manhã, o monitoramento da Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, ainda não registrava congestionamentos nas vias que levam ao principal porto do país, em Santos. Cerca de 1 hora depois, encontramos o início dos problemas no sentido litoral. Em alguns momentos, a rodovia Cônego Domênico Rangoni fica assim, completamente parada. Caminhoneiros tentando chegar ao Porto de Santos. São centenas de caminhões. Este é o quilômetro 267 da rodovia, na região de Cubatão. Daqui até o porto não há mais sossego para o motorista. Ali em cima passa a rodovia Cônego Domênico Rangoni. Aqui embaixo, bem ao lado, na cidade de Cubatão, está um dos pátios onde os motoristas ficam até dar a hora agendada para poder descarregar no Porto de Santos. O sistema funciona com agendamento prévio de horário para entrega das cargas. O problema é que, mesmo assim, as filas continuam. E os motoristas de caminhão reclamam da demora. É o absurdo do que a gente paga nesse pátio. Ficar tantas horas aí é acima de R$36 e assim vai aumentando. Fica 10 horas e chega a pagar 100 a R$150. Isso aí sai do nosso bolso. O caminhoneiro sofre porque ele corre risco de assalto aqui embaixo, provocar acidente, briga de trânsito, entendeu? Todos esses problemas acontecem aqui embaixo e não tem estrutura alguma. Um dos terminais responsáveis pela distribuição de cargas no porto foi multado esta semana por não realizar o agendamento de 106 caminhões. Este ano, a safra de grãos esperada é a maior dos últimos 3 anos e deve crescer 3,6%. Isso significa mais veículos nas pistas. Nós temos esperança de outras ferrovias, outros trechos ferroviários que estão sendo implantados, que possa vir trazer mais mobilidade para os grãos, para os portos. Mas ainda também vai depender do tempo. E ano a ano a safra aumenta. E eu preciso com essa safra. Enquanto isso, motoristas como o Ivo são obrigados a aguardar na fila. Ele chegou em Santos há 2 dias e na tarde desta quinta-feira ainda não tinha conseguido descarregar o caminhão. Aqui já aconteceu de ficar 36 horas para descarregar uma carga. Como é que você passa o tempo nessas horas todas que você fica aqui? Eu ligo o rádio, ouvindo um CDzinho, né, no celular, vendo foto da família, né, e é desse jeito. De acordo com a assessoria de imprensa da Codesp, a Companhia Docas do Estado de São Paulo, o agendamento dos caminhões é de responsabilidade dos terminais e que pelo menos 90% deles estão agendados. A companhia esclarece que a medida ajudou a melhorar o tráfego na região. E segundo a Ecovias, responsável pela administração e operação do sistema Anchieta Imigrantes, o horário maior de pico é de congestionamento entre 6 e 9 da manhã e que ao longo do dia o movimento de veículos melhora na região. Hoje, na terceira reportagem sobre os preparativos de São Paulo para a Copa, vamos mostrar se o paulistano está pronto para receber os turistas estrangeiros. Segundo o Ministério do Turismo, o país deve receber 600 mil torcedores de outros países para o evento. Okay. No English, no. Can I take your photograph? Nós já falamos sobre infraestrutura aeroportuária, os complexos viários e o andamento das obras dos nossos estádios para receber os turistas na Copa. Mas e as pessoas? Será que as pessoas nas ruas, nos comércios, estão preparadas para receber os turistas? A gente convidou o Robert, que é professor de inglês, para fazer um teste com a gente, né? O que você acha?
Vamos descobrir, Karina. Vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste. Nós vamos dar uma volta aqui pelo centro da cidade, pedindo algumas informações e vendo se o inglês do pessoal tá afiado. Vamos embora. You speak English? English? O primeiro desafio do Robert foi pedir informações sobre o metrô para as pessoas que passavam pelas ruas. A maioria disse que não falava inglês, mas todos se empenharam em ajudar, mesmo em português. Subway. Right. Okay. Right. Escada rolante. Okay. Right. Subway. Subway. Do outro lado. Bus. Parque Ibirapuera. Yeah. Parque Dom Pedro. Sem dominar o idioma estrangeiro, este rapaz se ofereceu para levar nosso turista até o local onde queria chegar. Vamos lá, vamos. Eu vou mostrar. Ok. Por favor, speak English. Este outro hesitou em dar informações, mas quando o assunto foi pontos turísticos, o brasileiro até arriscou um palpite. What is this? Praça da Sé. What is this? Catedral da Sé. Catedral da Sé. Catedral. Yeah. Is it very old? Very old. Thank you very much. No comércio, a reação foi variada. Na banca de jornais, nada de inglês. Speak English? Acho que eu falo inglês. Inglês. Mas na padaria, além de compreender o que Robert estava pedindo, o vendedor nem pensou em levar vantagem no preço do suco de laranja. Bom, depois de mais ou menos 1h30 passeando aqui pelo centro da cidade, pedindo informações, vou pedir para o Robert fazer uma avaliação geral aqui pra gente. Eu senti que a maior parte do pessoal tem vergonha, mas que uma vez quebrada essa barreira inicial, eles se prontificam a pelo menos tentar ajudar. Enquanto isso, uma vez por semana, durante 4 horas seguidas, 266 guardas civis metropolitanos de São Paulo encaram cursos de idiomas elaborados especialmente para receber turistas durante a Copa do Mundo. O programa Pronatec Turismo tem incentivo do governo federal e dura 1 ano. Ao todo, 159 guardas frequentam o curso de inglês e 107 o de espanhol. Para o comandante da Guarda Civil, o resultado do projeto foi satisfatório. O GCM que passou por esse revestimento educacional vai poder atender muito bem ao público do exterior que na cidade de São Paulo vai estar para participar desse evento da melhor forma possível. Como eu poderia dizer? Entrar para cá. Não. Para cá. Ok. Right. Na última reportagem sobre os preparativos de São Paulo para receber a Copa do Mundo, vamos mostrar as opções de hospedagem na cidade para quem vai participar do evento. E hoje o paulistano voltou a sentir bastante calor. Um sistema de alta pressão fez o ar seco ganhar força, deixando o tempo firme. Com o sol brilhando forte e as poucas nuvens, a temperatura subiu e alcançou os 31 graus nesta tarde. Vamos ver como fica o tempo amanhã no Brasil e em todo o estado de São Paulo com Mariana Armentano. Amanhã o tempo começa a mudar e voltam as condições de chuva aqui para São Paulo. A chuva também promete ser forte, principalmente nessas áreas escuras, entre o Mato Grosso, Amazonas, Amapá, Maranhão e Goiás. Também há risco de tempestades no sul da Bahia, por causa das instabilidades vindas do oceano. No sul do Brasil, uma frente fria avança e influencia o tempo em toda a região. Por isso, a chuva pode ser forte, mas de forma localizada e ainda faz muito calor. A máxima alcança os 30 graus em Curitiba, 33 em Porto Alegre. Em Vitória, no Espírito Santo, a máxima chega aos 34 graus. Já aqui em São Paulo, um sistema de baixa pressão que se forma no mar influencia o tempo em todo o estado. Ainda vai fazer sol e calor, porém, no período da tarde, algumas nuvens conseguem se formar e chove de forma isolada e passageira. Apesar da chuva, a máxima chega aos 35 graus em Votuporanga. No litoral, faz calor de 32 graus e o mar estará bem tranquilo. Amanhã, mínima de 20, máxima na casa dos 32 graus.
No sábado, o calor se mantém e no domingo ainda há previsão de chuva, mas a máxima prevista é de 30 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! Nível do sistema Cantareira volta a cair e fica abaixo dos 18% pela primeira vez. Ainda ontem, o índice registrado pela Sabesp era de 18,2%. Um relatório elaborado pelo grupo técnico da Sabesp, criado para monitorar o sistema, fez 3 simulações. Na mais crítica, as chuvas seguiriam escassas e o nível de água se esgotaria em agosto. O comitê recomenda um plano emergencial, utilizar o chamado volume morto da Cantareira, que é um reservatório de 400 milhões de metros cúbicos. O volume morto nunca foi usado porque o sistema de bombeamento não chegava a essa profundidade. No fim de semana, o governador Geraldo Alckmin disse que pretende comprar bombas para poder tirar mais água, caso a situação realmente fique crítica. Na Venezuela, os confrontos nas ruas da capital Caracas já somam 6 mortos. O presidente Barack Obama criticou Nicolás Maduro pela violência contra os manifestantes e o governo venezuelano informou que repudia a declaração do presidente norte-americano. As tensões só aumentaram após Leopoldo Lopes, líder da oposição, se entregar voluntariamente na terça-feira. Ontem, durante a cúpula de líderes do Acordo de Livre Comércio da América do Norte, o presidente Barack Obama condenou os atos de violência dirigidos aos manifestantes, ações que ele colocou como inaceitáveis. Obama também afirmou que os protestos são um direito legítimo do povo e que, ao invés do governo venezuelano promover falsas acusações contra diplomatas americanos, deveria investir em diálogo e libertar os manifestantes detidos. Em nota oficial, o governo respondeu que quer ter uma relação de respeito com os Estados Unidos, mas parece impossível porque a arrogância não tem limites. Também repudiou a política intervencionista americana. A justiça prorrogou a prisão preventiva do líder da oposição, que vai continuar detido por pelo menos 45 dias na penitenciária militar de Ramo Verde. A audiência ocorreu no próprio presídio. Leopoldo Lopes é acusado pelo governo de incitar crimes, além de formação de quadrilha, danos ao patrimônio e incêndio. E agora vamos ao comentário de política com José Neumani Pinto. Neumani? Estela, Gabriel, hoje você me desculpe, mas eu vou invadir um pouquinho a área do meu querido amigo João Batista Natali, meu companheiro nos anos 70 na Folha de São Paulo. Eu vou falar da Venezuela, porque tem uma influência muito grande aqui no Brasil. Quer dizer, o líder oposicionista preso, 6 mortos. Vocês precisam ver nas redes sociais a violência desses tais coletivos. São verdadeiros arrastões, como aqueles das praias do Rio. Os caras de moto, armados, atirando para matar. E, enquanto isso, o governo brasileiro, através de uma nota do Itamaraty, se esconde debaixo da saia de Unasul, de Mercosul, de entidades entre países latino-americanos, que são entidades também covardes. E o PT, o partido majoritário no governo e no Congresso, solta uma nota oficial se solidarizando com as vítimas, com a democracia da Venezuela e com o governo Maduro, e reclamando das ações midiáticas. Não lembra aquela história do partido da imprensa golpista aqui no Brasil, que, de certa forma, assolam, né, o noticiário do mundo contra a democracia, as instituições e o resultado das eleições. O Rui Falcão e a Mônica Valente, que assinam essa nota, eu garanto que não conhecem a Venezuela melhor do que eu. E não sabem que a Venezuela é um país dividido ao meio. E o governo brasileiro tem de respeitar o meio que governa e o meio que se opõe. Porque lá na Venezuela não tem uma democracia. Mas aqui nós estamos num Estado democrático de direito e a dona Dilma e o PT têm de respeitar o resultado das urnas que os levaram, né, ao poder. Eles não são donos de um poder autoritário, eles são representantes da nação brasileira e, como tal, eles têm de representar o Brasil apoiando os dois lados da história, o lado do governo e o lado da oposição, que no caso é a vítima. E sendo também um Estado democrático de direito, o Brasil tem de lutar para que as notícias
que sejam produzidas na Venezuela sejam reproduzidas, porque nós somos obrigados a ver redes sociais, porque o governo não permite que o noticiário lá seja produzido, os jornalistas vivem sob tensão e sob ameaça. O companheiro Clóvis Rossi escreveu um brilhante artigo, e o Clóvis está longe de ser suspeito de ser direitista ou fã de Americana, dizendo exatamente isso. O Brasil tem que olhar para os dois lados da Venezuela, para as duas metades, e não apenas ficar de bajulador dos chavistas. Boa noite. STF deixa para a semana que vem a votação de recursos de alguns condenados no Mensalão petista. Ao todo, 12 condenados no julgamento do Mensalão têm o direito aos embargos infringentes, que são recursos válidos para os condenados que no julgamento obtiveram ao menos 4 votos pela absolvição em um determinado crime. No entanto, agora apenas 5 serão julgados, entre eles os petistas José Dirceu, José Genuíno e Delúbio Soares, e os ex-dirigentes do Banco Rural, Cátia Rabelo e José Roberto Salgado. Todos eles querem reverter a condenação pelo crime de formação de quadrilha. Desde novembro do ano passado, Dirceu, Delúbio e Genuíno cumprem pena somente por corrupção, punição para a qual não há mais possibilidade de recurso. Se absolvido, Genuíno passará de uma condenação de quase 7 anos de prisão para 4 anos e 8 meses. Atualmente, ele está em prisão domiciliar provisória. Para Delúbio e Dirceu, o novo julgamento definirá se eles poderão continuar a cumprir pena em regime semiaberto ou se vão para o regime fechado. Salgado e Cátia Rabelo podem ter a pena total reduzida, mas continuarão em regime fechado. Na primeira parte da sessão, o relator dos embargos infringentes, ministro Luiz Fux, leu o relatório sobre os recursos. Após Fux, cada advogado teve o direito de usar a palavra e defender seus clientes. Após o intervalo, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, afirmou que o crime de formação de quadrilha é um crime que independe de outros. Para Janot, está demonstrada a associação para a prática de delitos. Era, sim, uma organização estável, voltada à prática dos delitos, e tanto estável e permanente que perdurou de 2002 a 2005. Após a fala de Janot, a sessão foi encerrada. A votação dos recursos ficou marcada para a próxima quarta-feira, dia 26. E José Dirceu foi notificado hoje pela Justiça a pagar a multa imposta no processo do Mensalão petista. Ele foi condenado a pagar uma multa de R$ 971 mil. Na certidão que determina o pagamento, não foi especificada uma data limite para o depósito. Mas se não pagar, José Dirceu terá o nome inscrito na dívida ativa da União. Amigos do ex-ministro lançaram um site na internet para arrecadar o valor da dívida. Até agora a página já conseguiu levantar mais de R$ 825 mil. Governo federal anuncia corte de 44 bilhões de reais do orçamento e reduz a expectativa do crescimento da economia para este ano. Do corte de 44 bilhões de reais, 30 bilhões e meio serão cortados das despesas sobre as quais o governo tem mais controle, o que inclui o orçamento dos ministérios. E 13,5 bilhões serão de despesas obrigatórias. No entanto, segundo o governo, foram preservados dos cortes as despesas com saúde, educação, desenvolvimento social, ciência e tecnologia. O Palácio do Planalto também baixou a previsão de crescimento da economia para este ano, passando de 3,8% para 2,5%. A nossa previsão é uma previsão moderada, porque 2,5% é uma previsão bastante moderada. Então, vamos trabalhar para que isto seja alcançado. É muito cedo para dizer que não vai dar 2,5%. Em geral, os mercados fazem previsões mais de curto prazo. Alguém pode estar prevendo menos hoje, mas as condições melhoram amanhã e essa situação vira. O governo também anunciou que o objetivo de superávit primário deste ano, que é a economia feita para pagar os juros da dívida pública e evitar o aumento, foi fixada em 1,9% do PIB, o valor equivalente a 99 bilhões de reais.
O desemprego ficou em 4,8% em janeiro. Segundo o IBGE, apesar da alta de 0,5% em relação a dezembro do ano passado, este é o menor índice para um janeiro desde 2003. Segundo o IBGE, a alta é reflexo da dispensa de funcionários temporários chamados para trabalhar no período das festas de fim de ano. Pelo levantamento, 217 mil pessoas deixaram de trabalhar em janeiro. Somente o comércio dispensou 105 mil trabalhadores no mês. Violência em Suzano, na região metropolitana de São Paulo. 3 adultos são presos, 5 adolescentes apreendidos pelo incêndio de 8 veículos nesta madrugada durante uma manifestação. O protesto, que contou com a participação de cerca de 50 pessoas, começou na noite de ontem. O motivo seria o assassinato de 2 jovens, um de 14 e outro de 21 anos, que tiveram os corpos encontrados no bairro de Miguel Brada. Entre os 8 veículos depredados e queimados estão ônibus, carros e caminhões. Ninguém ficou ferido. A polícia prendeu 21 pessoas suspeitas de envolvimento no ato. E 3 ônibus foram incendiados na noite desta quarta-feira em Tatuí, no interior de São Paulo. Segundo o delegado responsável pelo caso, uma das hipóteses é de que os atos criminosos sejam em represália à morte de um jovem de 16 anos que foi morto em um tiroteio com a polícia militar na rodovia Mário Batista Mori. Após receber denúncias anônimas, os guardas municipais encontraram um menor suspeito de incendiar o primeiro ônibus, que confessou o crime, segundo os guardas. O outro ônibus não chegou a pegar fogo, mas a polícia prendeu 2 jovens suspeitos de atear fogo no veículo. Os 2 responderão em liberdade. Um micro-ônibus foi incendiado na Vila Angélica. Violência e confusão durante uma reintegração de posse na zona leste de São Paulo. 2 pessoas foram detidas durante confrontos entre a polícia e pessoas que invadiram um conjunto habitacional da Minha Casa Minha Vida. Os invasores atearam fogo em 2 apartamentos. Revoltados com a intervenção da polícia que garantiu a reintegração de posse, os invasores decidiram destruir os apartamentos que ocupavam. Pelas janelas era possível ver a fumaça do incêndio que eles causaram. Nas ruas de acesso ao conjunto habitacional Caraguatatuba, em Itaquera, na Zona Leste, as cinzas espalhadas no chão eram resultado da resistência dos invasores à entrada da polícia. Eles atearam fogo em uma barreira com móveis e entulhos. Começaram a incendiar as próprias barricadas e arremessar objetos contra a tropa da Polícia Militar. Eram coquetéis Molotov, pedras e alguns outros objetos, botijões. E nesse momento a gente teve que intervir. Depois da reação da polícia, os invasores decidiram sair. Começou então uma grande movimentação de pessoas, tirando tudo de dentro dos apartamentos. Eram objetos pessoais, móveis e eletrodomésticos que foram sendo amontoados nas calçadas. A gente estava pagando água, a gente estava pagando condomínio, custava ter negociado, ninguém queria morar de graça, a gente queria pagar, a gente pediu, a gente implorou. Por que vocês ocuparam os prédios aqui? Eles estavam vazios, fechados há 2 anos. Depois que a gente entrou, que começou essa história de que tinha gente para vir para cá, tinha demanda, não tinha. Foi em junho do ano passado que um grupo de 940 famílias ocupou os 31 prédios do conjunto habitacional Caraguatatuba, que pertence à Caixa Econômica Federal. São imóveis que são destinados às famílias cadastradas no programa Minha Casa Minha Vida. Em nota, a Caixa Econômica Federal disse que não negocia com os invasores e que a obra já está concluída, à espera apenas de uma solução para entregar as unidades aos beneficiários. Desde agosto, uma decisão judicial determinou a desocupação e os invasores já tinham sido avisados antes que deveriam sair. Essa operação ela se iniciou na terça-feira. Então, o dia inteiro de terça e quarta-feira foram de negociações. A maioria dos moradores aceitaram as negociações e saíram. Restaram, acho que uns 30% a 40% dos moradores no residencial. Depois de passar 6 meses nos imóveis invadidos, Silvana agora vai ter que se arranjar na casa de parentes. A solução foi trazer os móveis para casa da minha prima, que é mais perto, que a gente não tem para onde ir. Então a gente teve que tirar aos poucos o que deu para tirar, né? E depois? Aí depois a gente vai ver se aluga uma casa, um cômodo para se enfiar dentro, né? Porque não dá para ficar com as crianças na rua.
Em nota, a Caixa Econômica Federal informou que técnicos da construtora farão uma vistoria no empreendimento para promover a recuperação dos imóveis danificados. Não há um prazo para que os apartamentos passem, de fato, aos reais beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida, mas a Caixa garantiu que as unidades serão entregues em perfeito estado. E agora as notícias do esporte, com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. Polícia de São Paulo cumpre mandados de prisão de torcedores que invadiram o CT do Corinthians. Foram 11 mandados de busca e de prisão, né, Celso? Gabriel, 3 suspeitos de invadir e depredar o centro de treinamento do Corinthians no começo do mês foram presos. Segundo o DHPP, o pedido para investigar a invasão e identificar os agressores partiu do presidente do Corinthians, Mário Gobi. O inquérito policial resultou em 6 mandados de busca e 5 mandados de prisão. 2 suspeitos já tinham mandados de prisão. Eles têm antecedentes criminais e serão indiciados por formação de quadrilha, ameaça e lesão corporal. Um terceiro homem foi preso por porte ilegal de arma. 3 torcedores estão foragidos e 6 já foram liberados. Os números são preliminares. A polícia está usando imagens do circuito interno do CT e de emissoras de televisão para identificar os invasores. O DHPP também investiga por que parte das câmeras do circuito interno parou de funcionar durante a invasão. Os equipamentos foram enviados para a perícia técnica. O Celso, a gente comentou aqui, falou às vezes de uma omissão da polícia e da justiça, agora pelo menos a polícia parece que fez a parte dela, né? Ou está fazendo. É o que se espera, né, Gabriel? A gente comentou aqui que jogadores do Corinthians foram embora e quem invadiu o centro de treinamento não tinha acontecido nada. É um primeiro passo, obviamente, a identificação de todos eles, mas outras respostas também devem ser feitas. Por exemplo, por que não foi filmado lá dentro? O que aconteceu de fato? Porque num primeiro momento se tem imagem de tudo e o que foi entregue à polícia é apenas uma parte disso. A gente precisa de uma resposta para essa questão. Outra coisa, houve facilitação do clube para que esses membros de torcida organizada invadissem o centro de treinamento? Isso também precisa ser averiguado, né? Precisa ser investigado. E uma última questão, foram encontrados também dólares na sede da torcida organizada. E a polícia pretende saber a origem desse dinheiro que lá estava. E o Corinthians finalmente voltou a vencer no Campeonato Paulista. Com boa atuação de Jadson, o time dirigido por Mano Menezes derrotou o Oeste em São José do Rio Preto, de virada. O Palmeiras também venceu e continua com a melhor campanha do Paulistão. No Pacaembu, o Palmeiras derrotou o Ituano com gol solitário de Allan Kardec aos 42 minutos do segundo tempo. Foi a 7ª vitória do time dirigido por Gilson Klein em 9 jogos disputados. Em São José do Rio Preto, o Corinthians se reencontrou com a vitória, mas não foi fácil. Logo aos 2 minutos, Lelê abriu o placar para o Oeste. Ainda na etapa inicial, Jadson deu um belo passe para Romarinho deixar tudo igual. E o novo camisa 10 do Timão decidiu o jogo nesse chute do meio da rua. Primeiro gol de Jadson com a camisa corintiana. Final Oeste 1, Corinthians 2. Audax Osasco e Bragantino se enfrentaram no estádio José Liberati e os donos da casa levaram a melhor. 1-0 gol de Didi aos 7 minutos do segundo tempo. Ponte Preta e Linense jogaram no Moisés Lucarelli. Bruno Silva, aos 31 do primeiro tempo, deu a vitória ao time campineiro. A Ponte é vice-líder do Grupo C. No Rio de Janeiro, Fred marcou em mais uma vitória do Fluminense. Boa notícia para os torcedores do Tricolor Carioca e para Filipão, que conta com ele para vestir a 9 da seleção brasileira. O Fluminense é o líder do Campeonato Carioca. Em Minas, teve goleada do Atlético Mineiro e vitória do líder Cruzeiro. Na festa do 10º jogo do meia Alex, o Curitiba venceu. Veja os gols. No Paraná, jogo de número 1000 do meia Alex. O jogador foi homenageado antes da partida e quis o destino que o único gol da vitória do Coxa diante do J. Malucelli fosse dele. De pênalti e com a categoria de sempre, Alex marcou e garantiu os 3 pontos à equipe alviverde. No Rio Grande do Sul, o Grêmio visitou o Caxias e Zé Roberto fez 1-0 para o tricolor gaúcho. 3 minutos depois, Júlio Madureira, de cabeça, deixou tudo igual, 1-1. A virada do Caxias também veio de cabeça, agora com um baiano. Ainda na primeira etapa, Barcos foi cruzar e acabou encobrindo o goleiro, 2-2.
E no segundo tempo, lançamento do goleiro Busato, a zaga falhou, mas lá estava Barcos para dar a vitória ao Grêmio. 3-2. Em Minas Gerais, o Atlético Mineiro atropelou o URT fora de casa por 5-0. André, 2 vezes. Ed Carlos, Michel e Guilherme fizeram os gols do jogo. O Galo segue a campanha de recuperação no campeonato e agora ocupa a 5ª colocação com 8 pontos, 6 abaixo do líder Cruzeiro. E falando na Raposa, William foi o dono da partida contra o Guarani. Ele marcou o primeiro logo aos 4 minutos de jogo e o segundo aos 24 da etapa final. A vitória colocou a equipe na liderança do campeonato, 1 ponto à frente do vice-líder Boa Esporte. No Rio de Janeiro, o Vasco visitou o Bangu no péssimo estádio de Moça Bonita e abriu o placar com Tales. 9 minutos depois, Montoya fez boa jogada e definiu o marcador. Bangu 0, Vasco 2. O Fluminense foi até Macaé e, finalmente, o jejum de gols do atacante Fred acabou. De cabeça, ele marcou o único gol do jogo e assegurou o tricolor na ponta da tabela com 22 pontos. Com a mesma pontuação está o Flamengo, só que a equipe rubro-negra perde para o Flu nos critérios de desempate. Diante do Madureira, Leozão contra Inegueba marcaram ainda no primeiro tempo para o Mengo e definiram o placar. Final 2-0. Os times brasileiros folgaram na rodada, mas a Libertadores segue com os jogos da fase de grupos. Pela segunda rodada, 3 jogos foram disputados ontem. Veja os gols. Pelo grupo 3, o O'Higgins do Chile passou pelo Deportivo Cali da Colômbia por 1-0, gol de Opaso aos 38 do segundo tempo. Já no grupo 5 do Cruzeiro, o Real Garcilaso do Peru até que começou bem contra o Defensor do Uruguai. Rumua fez 1-0. Mas depois disso, a equipe da casa acordou e marcou com o Correa ainda no primeiro tempo. G2 marcou da virada no início da segunda etapa. E Oliveira marcou mais 2, fechando o placar. 4-1. E no grupo 7, o do Flamengo, Bolívar e León do México empataram por 1-1 na altitude boliviana. Bozelli fez para os mexicanos e Ferreira, já na etapa final, marcou para o time da casa. UEFA Champions League, a primeira rodada das oitavas de final, até aqui foi amplamente dominada pelos visitantes. Gabriel, em 4 jogos já realizados pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, nenhum time que jogou em casa venceu. Pior, sequer conseguiu um empate. Todos os visitantes saíram vencedores. Depois das vitórias de Barcelona e PSG na terça, ontem Atlético de Madrid e Bayern de Munique fizeram bonito. Uma dor de cabeça tremenda para quem precisa fazer o resultado agora no campo do adversário. O gol de Diego Costa aos 37 minutos do segundo tempo, que deu a vitória ao Atlético de Madrid sobre o Milan, deixaria qualquer treinador derrotado em um estado de nervos. Uma derrota em casa nesta fase da Champions League não é nada bom. Mas pareceu que o resultado não abalou muito o técnico Clarence Seedorf, que falou após a partida que a vantagem do Atlético é apenas parcial. Ele ainda comentou que muitos pontos positivos da equipe milanesa puderam ser vistos, principalmente em relação ao desempenho. Já o técnico adversário, o argentino Diego Simeone, foi bem mais sucinto nas palavras. Não foi um jogo com grandes oportunidades, mas como sabemos, no futebol o que conta é marcar. E felizmente, nós marcamos. E pela segunda vez nesta semana, a arbitragem foi assunto numa partida de um time inglês na Champions. O técnico Arsène Wenger detonou o árbitro italiano Nicola Rizzoli, dizendo que o lance do pênalti em Robben foi determinante para o restante da partida. Ele matou o jogo. Do lado adversário, o técnico Pep Guardiola foi taxativo ao falar do mesmo lance. Foi pênalti. Eu vi na TV e foi pênalti. O goleiro não tocou na bola e o árbitro decidiu que ele era o último homem e o expulsou.
Apesar das polêmicas envolvendo a arbitragem e os treinadores, o fato foi que o Bayern passeou em cima do Arsenal, principalmente no segundo tempo, quando Toni Kroos colocou a bola na gaveta de Fabianski. E já no final da partida, com Thomas Müller. Em alguns momentos, os bávaros conseguiram ter uma posse de bola de quase 90%. No total, foram 73% do tempo com a bola no pé dos alemães. A verdade é que o Arsenal terá muito, mas muito trabalho no jogo de volta em Munique. Gabriel, agora o caso Neymar. A Promotoria de Justiça na Espanha pediu realmente um indiciamento do Barcelona por sonegação fiscal. Explico. Nem todos os contratos na contratação do atacante brasileiro Neymar foram declarados à Receita. Então, de acordo com a promotoria, o Barcelona teria sonegado cerca de 9 milhões de euros, referentes ao valor pago para o Neymar e para a empresa do pai do Neymar, aproximadamente 30 milhões de euros. Corresponde a 25% desse valor. E o Neymar também vai ser investigado. Essa novela vai longe, né, Celso? Muito Obrigado. longe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até amanhã. Estela, com você? A Justiça do Rio de Janeiro aceitou hoje a denúncia do Ministério Público contra os 2 acusados de acender o rojão que matou o cinegrafista Santiago Andrade, da TV Bandeirantes. Fábio Raposo e Caio Silva de Souza também tiveram a prisão temporária convertida em preventiva e ficarão detidos no complexo penitenciário de Bangu até o julgamento. Os 2 vão responder por homicídio doloso triplamente qualificado por motivo torpe, sem dar chance de defesa à vítima e com emprego de explosivo, além do crime de explosão, e podem receber pena de até 30 anos de prisão cada um. Violência na Ucrânia. Em apenas 2 dias, os confrontos entre manifestações e tropas, aliás, entre manifestantes e tropas do governo já deixaram mais de 60 mortos. A União Europeia decidiu impor sanções ao país. Entre as restrições à Ucrânia está a proibição de vistos e o congelamento de bens. Antes de se reunirem para chegarem a um consenso sobre as sanções, os representantes da União Europeia se encontraram com líderes da oposição ucraniana e com o presidente Viktor Yanukovych. Ontem, o governo anunciou uma trégua, mas os confrontos continuaram na capital, Kiev. Hoje, dezenas de pessoas morreram. Pela manhã, a agitação na região central de Kiev era para socorrer as vítimas dos embates que seguiram noite adentro. De tarde, a visibilidade na Praça da Independência era limitada pela fumaça das barricadas. Os manifestantes pareciam atirar bombas aleatoriamente, já que não enxergavam muito além dos próprios obstáculos. Quando a tropa de choque tentou ganhar terreno, os ativistas responderam atirando pedras e coquetéis Molotov até que os policiais recuassem. Hoje foi divulgado um vídeo amador que mostraria atiradores da polícia abrindo fogo contra civis. De acordo com o governo, 67 policiais estariam sendo mantidos como reféns pelos manifestantes. O líder da oposição acusou Yanukovych de ter reações excessivas aos protestos. Disse também que não tem controle sobre as pessoas que estão nas ruas e pediu para que eles tenham calma. Os parlamentares foram convocados para uma reunião de emergência para discutir a situação do país, que está em crise desde novembro, quando o governo recusou a aproximação com o bloco europeu e assinou acordos econômicos com a Rússia. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natália. Vamos falar novamente da Ucrânia. Como acabamos de ver, a polícia está matando por atacado. A revista britânica Economist, geralmente moderada em suas previsões, diz que estão reunidos os ingredientes para uma guerra civil. De um lado, o presidente Viktor Yanukovych, apoiado pela Rússia e por regiões do Sudeste que os russos colonizaram. De outro lado, uma oposição dividida. Ela vai dos liberais à extrema-direita, que durante a última Guerra Mundial se aliou aos nazistas. Ontem à noite foi negociada uma trégua rompida nas primeiras horas da manhã de hoje. Segundo a BBC, a maior parte dos mortos na capital, Kiev, foi abatida covardemente por policiais empoleirados nos telhados dos prédios.
Também hoje, os ministros do exterior da Polônia, da França e da Alemanha conversaram por 5 horas com o presidente Yanukovych. Não deu em nada. E agora, recapitulando. A Ucrânia começou a pegar fogo há 3 meses. Manifestantes foram às ruas para protestar contra o congelamento de um acordo que aproximaria o país da União Europeia. Yanukovych preferiu estreitar suas relações com a Rússia de Vladimir Putin. A Rússia comprou 15 bilhões de dólares de títulos da dívida ucraniana e ainda prometeu continuar vendendo gás a preços subsidiados. A União Europeia poderia até cobrir essa oferta, mas a Ucrânia é hoje comandada por uma mistura de políticos corruptos e empresários mafiosos. Essa gente não quer saber de democracia arejada pelos padrões europeus. Os empresários mafiosos pressionaram deputados e abortaram uma emenda constitucional que amputaria os poderes de Yanukovych. O mandato dele só termina no ano que vem, e essa teria sido uma saída para a crise. A Ucrânia é um gigante dentro do leste europeu. Tem um território um pouco maior do que o de Minas Gerais e uma população um pouco maior do que a do estado de São Paulo. Até 1991 pertencia à União Soviética e agora, no rigoroso inverno europeu, está afundando na neve misturada com muito sangue. É assim que o mundo gira. Boa noite. Se antigamente os adolescentes resistiam ao uso de aparelhos nos dentes, hoje eles estão colocando itens falsos, até mesmo sem necessidade, só para ficar na moda. Mas o uso inadequado do aparelho ortodôntico pode levar a problemas irreparáveis, inclusive a perda dos dentes. Hoje, Vitor está usando verde para colorir o sorriso, mas todo mês ele muda de cor. Várias, preta, vermelha, azul, bebê, verde. Isso faz sucesso. Faz. Rita diz que compra tudo no camelô e que no lugar do fio de metal também costuma usar cerdas de plástico. É de vassoura. Ah, esses são de vassoura? É. Você tira da vassoura e você mesmo coloca? Eu mesmo coloco. E para colar a peça de metal no dente... Tem gente que coloca super bond, cada negocinho desse. Cola com super bonder, aquela cola bem forte. É. E não faz mal? Faz. Prejudica o dente. Mas mesmo assim o pessoal coloca? Mesmo assim coloca. Para Rita, pelo visual, também vale a pena se arriscar. Que os outros ficam reparando, falando que você está mais bonita, charmosa. Você combina com as roupas que você usa também. Cada vez mais comuns nas periferias são jovens que desenvolveram uma certa habilidade e se oferecem para colocar nos outros o aparelho de enfeite. Tem gente que já formou clientela, ganha dinheiro, cobra cerca de R$100 pelo serviço. Na internet, para colocar o aparelho custa R$140, diz o anúncio de uma empresa. Nas redes sociais, há fotos de sorrisos coloridos e a venda de acessórios e kits. Nesse vídeo, um jovem ensina como colocar o chamado aparelho personalizado. O Conselho de Odontologia de São Paulo diz que a venda dos falsos aparelhos aumentou em janeiro, junto com os rolezinhos. Seria uma moda para que o adolescente se sinta incluído. O custo do aparelho ortodôntico, ele decresceu muito no país nos últimos 20 anos, né? Então você hoje nota uma grande parcela da população tendo acesso ao consumo de produtos, aparelhos ortodônticos. As informações que nós temos obtido através da nossa fiscalização é que nesse momento há praticamente um modismo, onde você, por exemplo, tem uma festa no final de semana. Daquele pessoal que vai estar na festa, 10 têm aparelho, que foram feitos no consultório, e 20 não têm. Então, para todos se sentirem incluídos, esses 20 que não têm aparelho vão no ambulante, compram o aparelho, fazem a instalação e vão para a festa. No consultório, o especialista nos mostra elásticos e fios coloridos apreendidos durante uma blitz na 25 de março. E alerta que o uso inadequado do aparelho ortodôntico pode causar danos irreversíveis aos dentes. O Conselho Regional de Odontologia tenta criar uma lei que proíba a venda de material odontológico para quem não é dentista. A colocação desse tipo de produto por parte de uma pessoa que não esteja qualificada pode levar a sérios problemas de saúde, inclusive a perda dos dentes, como também uma retração na gengiva ou outros danos estéticos e funcionais.
A seguir, na Tailândia, continuam os protestos. Centenas de pessoas foram às ruas contra o governo. E um encontro histórico entre sul e norte coreanos. Famílias tiveram permissão para encontrar os parentes que foram separados durante a guerra na década de 50. O presidente Dilma Rousseff fez hoje a inauguração da Arena Beira-Rio, em Porto Alegre. A visita aconteceu na manhã de hoje. Dilma passeou pelas instalações da Arena Beira-Rio e tirou fotos com operários que trabalham nas obras do estádio. A presidente deu um pontapé inicial simbólico no meio do campo, passando a bola para o jogador argentino D'Alessandro. A Arena Beira-Rio receberá 5 partidas durante a Copa do Mundo deste ano. Os eventos oficiais de inauguração estão marcados para os dias 5 e 6 de abril. Na semana passada, o impasse envolvendo o financiamento de 30 milhões de reais para pagar estruturas temporárias do entorno da arena quase colocou em risco a participação do estádio no Mundial. Mas hoje, o presidente do Internacional confirmou que a Arena vai sediar os Jogos. De volta a Brasília, no final da tarde, a presidente embarcou para a Itália. Amanhã ela será recebida no Vaticano pelo Papa Francisco. E agora vamos à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A renúncia do deputado federal e ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, réu no chamado Mensalão Mineiro, repercutiu no universo político que está muito atento aos efeitos sobre as urnas nas eleições de outubro. E o nosso convidado é o deputado estadual do PSDB, Barros Munhoz, líder do governo na Assembleia Legislativa de São Paulo. Barros Munhoz está no 4º mandato, foi por 3 vezes prefeito de Itapira, 2 vezes presidente da Assembleia Legislativa, secretário estadual e ministro de Estado. Agradeço muito sua presença aqui e quero começar com o caso Eduardo Azeredo e essa renúncia. Ele que é alvo aí de denúncias e uma ação no chamado Mensalão Mineiro. O PSDB pressionou Eduardo Azeredo a renunciar para poupar a candidatura a Aécio Neves? Bom, antes de mais nada, boa noite, Maria. É um prazer para mim estar sendo entrevistado novamente por você. Eu queria dizer que não acredito nisso. O deputado Eduardo Azeredo é uma pessoa de formação, é um político idôneo, correto, e ele entendeu perfeitamente que ele estava criando um constrangimento ao PSDB e resolveu, com a sua renúncia, evitar que isso acontecesse e servisse de exploração política contra o partido. Agora, houve uma diferença de comportamento, né? Porque o cidadão comum fica observando. No PT, eles expressaram uma solidariedade até exacerbada em relação àquelas pessoas envolvidas e aos réus do mensalão que acabaram condenados, estão lá na papuda. No PSDB, parece que não houve esse mesmo movimento. E a indagação é se o PSDB deixou Eduardo Azeredo na mão sob a alegação, pelo entendimento de que a questão que o envolvia não era uma questão partidária. Não, eu acho, Maria, que o comportamento do PSDB foi correto. Deixou que as coisas acontecessem, fez as suas colocações, tanto a direção nacional como a direção de Minas e todos os membros do partido que desejaram fazer qualquer tipo de manifestação. Agora, é diferente o comportamento, porque há no PSDB um respeito à justiça, uma fé na inocência, inclusive, do Eduardo Azeredo, e de que isso vai acontecer, ser reconhecido pela justiça brasileira. O PSDB enfrenta um bombardeio de denúncias aqui em São Paulo. E esse caso Alstom Siemens, né, que envolve lideranças tucanas. O senhor mesmo tem um problema aqui com a justiça, que não é ligado a esse caso, mas também enfrenta uma ação por improbidade administrativa. A minha indagação é se, em ano eleitoral, isso afeta o ânimo das lideranças do partido, se o pessoal quer sair candidato, quer enfrentar as urnas, ou se essas denúncias e essas ações trazem um grande prejuízo. São tão fora da realidade essas denúncias, muitas delas, não todas, é óbvio. Nós estamos vivendo um clima de denuncismo criminoso contra o Brasil. O que está acontecendo é que ninguém de bem mais quer entrar na política, porque é impossível você ser um político que faça, que realize,
sem você sair crivado de acusações, de denúncias, de processos. Está ficando impossível isso. Isso provoca um grande mal ao país, que é, inclusive, o fato de a grande maioria disso não dar em nada. O mensalão mesmo, você vai ver que os embargos infringentes vão acabar sendo acolhidos. E todo o carnaval que se fez em torno da seriedade do julgamento vai ser afetado. E a credibilidade do povo na justiça acaba, mais uma vez, ficando prejudicada. Então, eu acho que aqui em São Paulo, o que está havendo é uma exploração política. Eu chego a ler notícias do seguinte tipo. Fulano de tal falou que Cicrano disse não sei o quê, não sei aonde, sobre não sei quem. É um absurdo, não tem nenhum fundamento. E agora, isso o eleitorado é sábio. O governador Alckmin fala isso e é verdade. O povo sabe discernir. Não adianta querer jogar a pecha de corrupto em quem não é, que quem conhece faz o conceito dele prevalecer. E ao mesmo tempo o governador diz, como disse aqui para o Jornal da Gazeta, que se culpado houver, vai ter, sim, que enfrentar a justiça e se submeter às sanções da lei. E né? Ele deixa isso muito claro. Mas a outra questão é a questão da investigação. Alckmin quer investigação rápida, ele quer a solução para isso. A CPI que foi proposta na Assembleia Legislativa não obteve assinatura dos parlamentares do PSDB. Por quê? Porque é uma coisa pirotécnica a CPI, Maria Lídia. Nesse caso, veja bem, a Constituição do Estado e o regimento da Assembleia dizem que, na hipótese de uma CPI apurar irregularidades e a autoria das irregularidades, o que ela faz? Ela prende alguém? Ela toma alguma providência? Ela caça o mandato de alguém? Não. Ela é obrigada a encaminhar isso ao Ministério Público. Meu Deus do céu! Então a Assembleia vai fazer uma CPI, vai fazer toda aquela pirotecnia televisiva e depois, se apurar alguma irregularidade, manda para o Ministério Público, onde já está o assunto. Mas o PSDB sempre lutou por CPIs lá no Congresso Nacional, na Câmara, missas e tal, por entender que é um instrumento do Legislativo muito importante para o aprofundamento de investigações. Por que para São Paulo isso não valeria? Porque, no meu ver, nem lá e nem aqui vale. A não ser que seja um caso ainda não investigado, como foi a CPI dos Correios, que deu no mensalão. Não havia investigação no Ministério Público. É completamente diferente desse caso do cartel. Esse caso já está, aliás, do Ministério Público Estadual e do Ministério Público Federal. O senhor vai sair candidato esse ano, nas eleições desse ano? Sou candidato novamente a deputado estadual. A estadual ou federal? A estadual. A deputado estadual. Deputado estadual. Certo. E nós prosseguiremos nesse ano com as entrevistas, certamente voltaremos a falar. Será um grande prazer. Agradeço muito sua entrevista de hoje. Uma boa noite, obrigada. Boa noite, muito obrigado eu. Estela. Hoje foi um dia histórico para o sul e norte coreanos. Muitos tiveram permissão para encontrar os parentes que moram no norte, de quem foram separados durante a guerra na década de 50. Hoje foi o primeiro dia dos reencontros entre coreanos. 82 idosos do sul se reuniram com parentes do norte e poderão ficar com eles até domingo, quando outro grupo chegará para rever as famílias. Os viajantes foram selecionados por sorteio. As datas dos encontros foram definidas em reuniões realizadas entre os dois países nas últimas semanas. Hoje foi o último dia de rodada de conversas entre o Irã e o Grupo 5+1, formado por potências europeias e a China. Foram decididos tópicos para o desenvolvimento de um acordo definitivo sobre a produção nuclear no país. De acordo com o relatório da Agência Internacional de Energia Atômica, o Irã está cumprindo os compromissos estipulados em novembro. O estoque de urânio enriquecido teria caído significativamente pela primeira vez em 4 anos. Na Tailândia, continuam os protestos contra a primeira-ministra Yingluck Shinawatra. Hoje, centenas de pessoas marcharam em direção ao escritório da família da premier, que atuaria no ramo imobiliário. Fazendeiros de arroz saíram em carreata das regiões centrais do país para a capital, Bangkok. Eles exigem pagamento do governo, que faria parte de um programa de subsídio. A exportação do produto foi uma das principais bandeiras da campanha de Yingluck, mas o ramo enfrenta crise depois que foi descoberto um esquema de corrupção na estatal responsável pela negociação dos grãos.
Equipe que faz manutenção da central nuclear de Fukushima identifica mais um vazamento em um dos tanques. De acordo com o relatório da empresa, 100 toneladas de água radioativa teriam contaminado o solo, mas não chegaram ao mar. Desde a explosão em 2011, diversas falhas têm sido encontradas no local. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. Essas foram nossas principais notícias. Votação de recursos de réus do Mensalão fica para a semana que vem. Hoje falaram os advogados e o procurador-geral. Reintegração de apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida invadidos termina em confronto com a polícia. Fila de caminhões em direção ao Porto de Santos causa transtornos para motoristas, moradores e comerciantes. Polícia prende 3 torcedores suspeitos de invadir e depredar o centro de treinamento do Corinthians. Na Ucrânia, a violência entre manifestantes e policiais aumenta e já deixa mais de 60 mortos. Nossa reportagem mostrou como São Paulo está se preparando para receber turistas estrangeiros na Copa. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma excelente noite para você. Até amanhã. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite e até lá. A banda Vanguard apresenta seu rock alternativo no Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite.